Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. No primeiro vídeo que eu postei para os meus queridos irmãos e para aqueles que se interessam, irmãos, e ouvir a voz de Deus e estudar a sua palavra. No primeiro tempo eu falei sobre o tabernáculo, sobre a arca colocada no tabernáculo, sobre a arca construída por Moisés e Bezalel. No segundo templo no primeiro templo eu falei sobre a arca, também transferida para o templo, irmãos. E nós vamos falar agora do segundo templo. Se você quiser, tem o primeiro vídeo que fala sobre o tabernáculo, o segundo sobre o primeiro templo. Agora nós vamos falar, irmãos, sobre o segundo templo. Aqui está aí, as setinhas aí, para te indicar aí, para você poder entender melhor. 516 a.C., o segundo templo é construído, sobre o governo de Zorobábel. E aqui a gente sabe que após o cenário, 70 anos do cativeiro de Babilônia, os judeus retornavam, sob uma nova política persa que encorajava a volta dos cativos, que lhe proporcionava uma nova situação de vida. Benção, irmãos? 70 anos após o exílio do cativeiro, dá-se o início da construção do templo, ali do segundo templo. E a gente sabe ali que essa oposição custou a suspensão de construção, porque os samaritanos, irmãos, se opunham-se à construção do templo. E no período de 537 a.C., inicia-se uma grande era para os judeus, com a volta do cativeiro, que foi o reinício das ofertas, das alianças de Jerusalém, A reconstrução, ela esfriou um pouco, irmãos, porque o entusiasmo de todos eles estavam voltados pelos interesses seculares, e essa atividade não deram lucro, porque a prioridade de Deus, irmãos, era a reconstrução do templo. Então nós sabemos que o Senhor enviou o profeta, Ageu, o profeta aqui sabe que foi o responsável, irmãos, a conseguir que a reconstrução do templo fosse reiniciada e concluída, sobre a liderança de o governador Zorobabel. Então a gente sabe que isso aí, se você quiser ler, está lá em Ageu capítulo 2:4, Ageu 2:5 também. Lê o livro do profeta Ageu para que você saiba melhor sobre o segundo templo e a construção. Nós sabemos também, irmãos, que no período, logo assim, no século XIX a.C., aí o segundo templo é ampliado por Herodes. Nós sabemos que em 516 vem o segundo templo, Mas a gente sabe que nesse período de 586 anos vence a dominação gentílica, que fala sobre 19 a.C., quando o segundo templo ele é ampliado por Herodes. Mas nós sabemos que, irmãos, 70 depois do exílio, do cativeiro, os 70 anos, que se seguiram, o templo ele foi destruído. Nós sabemos que foi destruído, E a gente sabe que a arca, ela escondida, permaneceu intacta pela destruição romana. A gente não sabe, irmão, o paradeiro realmente da Arca da Aliança, mas a gente sabe que ela sim permaneceu intacta, com a destruição, quando o Império Romano invadiu a Jerusalém e destruiu, o segundo templo depois, 70 anos depois de Cristo. E a gente sabe que isso não foi fácil, irmãos, que a insígnia que você está vendo aí pela seta guiando, da águia romana, contamina o templo, porque eles tiraram, ali, profanaram a casa do Senhor, E o símbolo, nós sabemos que o insígnia do Império Romano era uma águia, Então, nessa época, segundo o segundo templo foi destruído, E aí você vai ver aí no período de 19 a.C., Aí nós vemos aqui o tabernáculo, o templo, a arca na história da profecia. Irmãos, a gente sabe que é um mistério de Deus, Nós não podemos assim afirmar onde que se encontra a Arca da Aliança, Mas nós sabemos que se algum dia, irmãos, nós tivermos o privilégio, de encontrar a Arca da Aliança, vai ser uma das coisas
mais gloriosas, né, irmãos, do planeta Terra, né? Quando os pergaminhos do Mar Morto foi descoberto, então a linha de raciocínio de todos os teólogos que estudam a palavra de Deus, eu acompanho a Aline ali, aquela judia, né, aquela irmã que está sempre guiando o povo ali. Acompanhei também a entrevista dela com o pastor Rodrigo Silvas, né? Assim como eles estão na expectativa de um dia, né, irmãos, a gente conseguir poder realizar esse sonho, né, irmãos, que é encontrar a Arca da Aliança. Mas nesse período, né, irmãos, que nós estamos estudando, vamos estudando a palavra de Deus, vamos lendo as Escrituras Sagradas, né? Aqui fala sobre o livro do profeta Ageu, né, irmãos, que foi o responsável pela reconstrução do segundo templo, né? A gente sabe que o povo judeu eles eram voltados para suas vidas seculares, né? Eles não se importavam pela construção do templo. Então, segundo as profecias de Ageu, né, a gente vê aqui que o Senhor enviou estiagem, né, sobre a plantação, sobre as coisas, para que o povo pudesse voltar-se de novo à reconstrução do templo, que o povo já tinha, né, 23 dias as primeiras advertências, não deu certo, o trabalho que tinha abandonado, há 16 anos, né, o povo necessitava de uma palavra de incentivo, lá em Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Então a gente vê que Deus ele teve que repreender, trazer uma represália, né, irmão, para que o segundo templo fosse construído sobre o governo de Zorobabel após o exílio da Babilônia. E sabemos que agora nós estamos nessa questão, né, irmãos? O templo ele foi destruído, né, o segundo templo. E nós sabemos que existe, né, no santuário ali, no lugar aonde deu-se o templo, que a gente sabe que foi Davi compra, né, um monte, dá Salomão para construir. Isso é uma história muito maravilhosa, né, irmãos? Aí de repente vem, né, depois do tabernáculo, vem a construção do primeiro templo nos anos 374 de monarquia, né? Aí depois vem ali 70 anos após o exílio da Babilônia, né, que se deu ali no período de 516, está aí, né, no vídeo para você ver. O segundo templo é construído, né, sobre o governo de Zorobabel, está aí para você poder estudar, entender melhor as Escrituras Sagradas. Se você quiser, né, entender melhor, vai lá, lê o livro do profeta menor, né, irmãos, o profeta Ageu, né, para você poder entender melhor a situação da reconstrução do templo, né? E a gente vê lá, né, depois do cativeiro, se escondida a arca, permaneceu intacta pela destruição romana. Então, aí a gente agora vai falar, eu vou falar um pouco aqui do Domo da Rocha, né? No próximo vídeo eu estarei postando sobre o Domo da Rocha, né? Algumas pessoas argumentam que a arca permanece escondida durante o tempo da igreja, né? Por alguns santuários islâmicos, contamina os santos dos santos. Então eu vou estar trazendo para os irmãos mais, né, um vídeo, né, explicando aqui o tabernáculo, o templo, a arca na história e na profecia. Que Deus possa te abençoar, né, irmãos, que você possa tentar para a palavra de Deus, né? A Bíblia diz ali em 2 Timóteo 2,15, né? Seja um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra de Deus e que não tem com quem se vergonhar, né, irmãos? Então, que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa lhe conceder grandes oportunidades, irmãos. Estuda a palavra de Deus, examina as Escrituras Sagradas para que você possa ficar atento aos sinais da vinda de Jesus e que Deus possa te abençoar.